Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre o debate do Gustavo Machado e o Loconte, onde o Gustavo Machado insiste em chamar economia de pseudociência, jogando pecha de pseudocientista para todo economista, ainda que não tenha sido essa a intenção, ainda que não seja essa a intenção de todo mundo que faz esta merda, tá? Quando ele fala o que é que ele está querendo dizer com isso, ele diz: não, veja só, eu não tenho fonte, é só a minha opinião, né? Aí tá passando aí o carro da batata doce, eu vou deixar que eu tô querendo fazer esse vídeo logo. Aí é o seguinte, ele fica falando isso e várias pessoas ficam falando isso, considerando, como eu já falei no primeiro vídeo, que todo economista é o Paulo Guedes, né? Ah, mas não foi o que ele quis dizer, mas é o que passa para os fãs dele. Tanto que, se você for, você aí, companheiro que estiver assistindo esse vídeo, se você for no vídeo que eu botei no card, que é o vídeo que eu falo primeiro, é todo mundo falando no nível de que economia e economistas são pseudocientistas que erram tudo, né? Quando eu posto no meu Twitter, foram pessoas lá dizer que no dia que o economista acertar alguma coisa, aí eu paro de chamar de pseudociência. É porque é o seguinte, né? Aí eles usam o termo prever, né? Basicamente por causa disso aqui, ó. Essa palhaçada muito vem disso aqui. Mercado errou 95% das previsões sobre economia e bolsa desde 2021. Beleza, vamos lá. Só ler o iniciozinho do texto aqui. Ó, aí bota essa porra dessa bola de cristal aqui. Economistas, especialistas e analistas de mercado fazem previsões sobre câmbio, inflação e taxa de juros todo momento. Beleza, por que ele não só citou economistas? Porque o mercado aí que ele fala que é o mercado financeiro, ele não é para começar composto apenas de economistas. Tem engenheiro, tem químico, tem físico, tem matemático, tem biólogo, tem tudo que você imaginar. Tem estatístico, são muito chamados estatísticos. E eu acho que, se brincar, deve ter mais físico e estatístico do que economista, tá? Sabe por quê? Porque você não precisa ser economista para estar no mercado financeiro. Não precisa. Não precisa, meu irmão. Tem vídeo até da Conceição Tavares falando: se você quiser ser economista para trabalhar na bolsa, vai fazer outra coisa, vai fazer engenharia, vai fazer física. Ela fala isso por quê? Porque em economia a gente não estuda esse tipo de coisa. A gente não estuda para ficar fazendo previsãozinha, entende? De aqui investe em coisa tal, agora investe em coisa tal. A gente não faz isso. Tem economista que faz, obviamente, economistas que trabalham com isso, por exemplo, mas isso não é economia. Isso é algo que o pessoal pega a economia para usar desse tipo. Uma parte e o pessoal pega o todo. E para começar aqui, a teoria econômica é diversa. Existem teorias que falam sobre o mercado acionário, existe teoria de tudo, meu irmão, dentro da economia. Assim como existe dentro da biologia, dentro da física, dentro de química, dentro de dizer o que. Seja o que for, existem inúmeras vertentes. Quando tratamos de questões sociais, questão de ciências humanas, aí que a gente entra para a área mais subjetiva. Eu sei que eu vou falar coisas aqui que nem todo mundo vai concordar quanto a termos de metodologia científica, mas eu não vou me ater a tanto assim rigor, porque eu vou falar aqui o mais coloquial possível para me fazer entender. Então é o seguinte, quando você pega e diz mercado errou 95% das previsões, você tem que entender que isso não é ciência econômica, certo? Isso não é ciência econômica. Você tem que pensar que dentro da economia existe o mainstream econômico, que basicamente é o que chega a fazer esse tipo de coisa, porque é a galera de mercado financeiro, é a galera que domina a mídia, é esse tipo de gente. Quando você fala no mainstream acadêmico, são até pessoas que possam estar ligadas ao mercado financeiro nesse sentido, mas não necessariamente são os caras das previsões. Às vezes o cara que é o mainstream é o cara que é um pensamento mais voltado ao liberalismo ou neoliberalismo e ele usa teorias para isso.
mas não necessariamente é o cara que faz previsõezinhas, certo? Você pega inúmeras questões dentro da economia, como o Gustavo Machado faz, e limita e diz: a economia é isso aqui. A economia não é isso aqui, gente. A economia não é isso aqui. A economia é muito maior do que isso. O mainstream hoje, ele faz parte de algo alinhado ao neoliberalismo. Sem dúvida alguma. Não tenho dúvida disso. Algo ligado a promover o mercado financeiro? Sim. Eu citei no vídeo anterior uma frase de Karl Marx, que aí me perdoem se não foi exatamente assim, mas o sentido é esse. Quando ele dizia que as ideias dominantes são as ideias das classes dominantes, ou da classe dominante. Então, qual é a classe que domina hoje? Né? Vocês sabem muito bem qual é a classe que domina hoje. Existem frações de classe aí, uma que eu chamo mais polantiana, mas a classe que domina hoje determina como é o pensamento econômico. Antes de ser o que é hoje, se dominava o mainstream, o pensamento keynesiano, que é um pensamento que estava mais ligado ao bem-estar social. Obviamente não estou dizendo aqui que é um pensamento marxista nem nada, tá? Pelo amor de Deus. Mas também não é um pensamento de direita, apesar de que parte da direita se apropria de Keynes para fazer muita coisa. Então é o seguinte, parem, pelo amor de Deus, parem de passar vergonha na internet. O pior é que vocês não estão nem passando vergonha. Sabe por que vocês não estão passando vergonha? Porque o título desse vídeo não é brincadeira. A esquerda parece que odeia economistas, né? A esquerda odeia economistas. Então, entre a esquerda, dentre os seus, dentre os nossos, acaba que meio que vocês não estão passando vergonha, né? Vocês não estão passando vergonha. Mas, se você for pensar em uma questão científica, vocês estão passando vergonha. Porque a economia, vocês estão pegando uma parte e fazendo todo. Pegando a parte pelo todo. Não é assim que se faz. Vocês não podem pegar meia dúzia de imbecis, de arrombados que ficam falando merda, tipo Paulo Guedes, e achar que todo economista é Paulo Guedes. Eu fico impressionado que as pessoas ficam o tempo todo desmerecendo a profissão para dizer, olha, os caras, economista odeia pobre, aí faz uns memezinhos, que quando se refere a esse tipo de economista, tudo bem. Eu até acho engraçado aquele meme, né? De uma criança e um professor, aí ó, aqui tá o gráfico da oferta e demanda, e ele diz que todo mundo tem que morrer de fome. Se você fala de um economista tipo Paulo Guedes, o meme é super válido. Mas se eu falar de um cara como eu, meu amor, você não tá falando sério. Porque não faz sentido você pegar a parte pelo todo. E a parte que tá no poder, ela não necessariamente é a maioria, porque existe a economia heterodoxa. Existe a economia ortodoxa. A que domina é a ortodoxa. E uma parte da ortodoxa. Infelizmente é a que domina hoje, mas em algum momento pode ser que mude, porque a história é movimento, a história está constante. Ela sempre mudou de mãos. Em um momento ficou na mão dos keynesianos, dos bons keynesianos, né? Ali por volta de anos 30 até os anos 70. Depois da crise da dívida, o negócio degringolou para o neoliberalismo, ferrou foi tudo no mundo. E depois chegou no Brasil no fim dos 80 início dos 90. E infelizmente é isso que tá aí. Mas vocês não podem pegar essa galera que fala, a galera compara, faz comparações absurdas, por exemplo, de pegar o Paulo Guedes e dizer que ele é igual ao Haddad. Pelo amor de Deus, para começar, o Haddad nem economista é. Ele tá numa função em que compete ele tomar decisões econômicas. Mas ele não é um economista. Mas é um cara que sabe muito da economia e ele não é neoliberal, gente. Neoliberal ele não é. Eu fico pensando muito naquela questão. Não sei se vocês já viram aquele vídeo do Chimbinha que ele fala que alguém diz assim: o melhor, do Ariano Suassuna, que ele diz que o Chimbinha é um gênio da música, né? Aí ele disse que olhou pra pessoa que disse isso e disse: se Chimbinha é um gênio da música, o que é que eu falo de Beethoven, né? Aí é aquilo que eu falo, eu penso nisso também. O pessoal que chama Haddad e Lula de neoliberais, né? Se Haddad e Lula são neoliberais, o que é que a gente chama Paulo Guedes, né? O que é que a gente chama Pinochet, o que é que a gente chama o Ronald Reagan, a Thatcher, né? Não sei, gente, não sei onde é que vocês pensam que vocês estão na Disney. É impressionante, gente. Eu sei que não é má vontade, eu juro que eu entendo que não é má vontade.
até porque esse tipo de coisa meio que virou consenso em grande parte da esquerda, né? É um consenso tamanho. Deixa eu até aumentar a tela aqui de novo. É um consenso tamanho que me faz pensar que alguns economistas de esquerda é como se eles tivessem, sabe aquela questão do pecado, né? É uma coisa até meio dogmática, meio religiosa. O cara tem vergonha de dizer que é economista. Vejo comentários de gente defendendo a fala do Gustavo Machado de dizer assim, não, eu sou economista, mas a economia é pseudociência mesmo, e esse economista é pseudocientista. Cara, que falta de amor próprio é esse, sabe? Amor próprio por você e pela sua própria profissão. É só você não ser um Paulo Guedes, meu irmão. Você não precisa ser o Paulo Guedes da economia. Vá buscar alternativas. Você pode ser um economista keynesiano de esquerda, que fique bem claro. Você pode ser um economista marxista, kalekiano. Você pode ser um monte de coisa dentro da economia. Você não precisa ser neoliberal. Você não precisa. A economia é vasta. A economia é vasta. Pare de passar vergonha. Certo? Aí tem uma questão também, só para fechar. Economia não se trata de fazer previsões. Parem com isso. Parem com isso. Tá se balançando aqui. O pessoal fica falando de previsão, como se a economia fosse uma ciência de fazer previsões. Aí fica botando essa bosta aqui desse negócio aqui, ó. Cadê? Essa bola de cristal aqui. E as previsões dos economistas, não sei o que. Cara, vamos combinar uma coisa. Vamos parar de falar em previsão. Vamos falar em inferência. Vamos falar em estimativa. Certo? Vamos falar em estimativa. Para de usar esse termo previsão. Esse termo é uma bosta. Porque ninguém prevê nada, cara. Você quer saber previsão, vai numa cartomante se você acreditar que ela faz previsão. Vai no vidente. Você acredita em vidente? Vai no vidente e pergunta, olha, qual vai ser amanhã o valor da ação tal? Aí ele vai lá e lhe diz. Né? Você acredita nisso, você fala. Eu não sou vidente, né? Eu não sou mãe de Ná, eu não sou cartomante para tá lendo sua sorte nas cartas, lendo a sorte da economia nas cartas e dizer que vai acontecer coisas X ou Y. Mas baseado em estatística, a gente pode inferir coisas. O que é uma inferência? O que é uma estimativa? A gente diz, olha, baseado nos dados de agora, talvez o PIB seja esse aqui. Aí tem uma palavra que o economista adora, que é o tudo mais constante. Uma palavra não, né? Duas palavras. Tudo mais constante. 3 palavras. Tudo mais constante. O artigo ele considera uma palavra. Enfim. Tudo mais constante. Possivelmente, o PIB vai ser esse aqui. Né? Aí dá uma estimativa de erro. De tantos para cima, tantos por cento para mais, tanto para menos. Né? Aí dá, ó, pode ser esse. Sabe aquele negócio de eleição? Margem de erro de 2% para mais ou para menos. Por quê? Porque não é uma ciência exata. Você não existe isso de eu odeio essa palavra previsão em economia. Porque fica parecendo que você é obrigado a acertar. Você não é obrigado a acertar. E para começar, esses caras aí do mercado financeiro, quem garante a vocês que eles estão fazendo as estimativas de forma idônea, de forma lisa? Quem garante que eles não estão forçando a barra no modelo para ele prever que o PIB vai ser menor do que ele realmente vai ser, para forçar o governo a subir juros? Quem sabe você sabe se o cara lá, que tá lá no Boletim Focus, ou o cara que tá aí fazendo essas projeções de mercado, ele não tá dizendo que a inflação vai subir só para forçar o governo para aumentar juros? Você sabe? Você acha que eles não são capazes disso? Porque assim, sinceramente, você acha que existe alguém tão burro assim? Ok, existe. Mas você acha que 95% das previsões, vamos falar inferência, vamos falar estimativa, você acha que 95% o pessoal errou porque foram ruins ao ponto de errar quase tudo, gente? Gente, pelo amor de Deus, gente, estamos falando de mercado financeiro, a gente está falando de interesses aqui, a gente está falando de pessoas que têm interesse,
que o governo ele eleve juros. Lembre-se, rentistas que estão fazendo essas previsões, né? São rentistas. Então, obviamente, que eles têm interesse de botar um valor superestimado para mais ou para menos, é assim que depende do interesse dele. Então, puta que pariu. Vocês pegarem uma merda dessa aqui. Cadê minha mão? Essa desgraça aqui, dessa matéria. E eu não tô dizendo que a UOL fez uma desgraça de matéria. Tô dizendo que isso aqui é usado desde o início do ano até para me atacar, para dizer, ó, você é um pseudocientista. Puta que pariu, vamos fazer análise de conjuntura, galera. Vocês são mais espertos que isso? Vocês são mais inteligentes que isso? Aí vai perguntar a fonte, não tenho fonte, é a minha opinião. Meu irmão, se organize. Se organize. Aí não quer que o cara fique puto. Aí é foda. Aí, ó. Caramba. Fiz certo, beleza. Veja só. Cadê? Botei aqui Boletim Focus. O Boletim Focus, se você tá vendo esse vídeo depois da data que eu gravei, provavelmente já saiu outro. Na verdade, quando isso aqui for publicado, já deve ter saído outro, porque eu tô fazendo numa sexta. Mas eu não sei se eu vou postar hoje quando eu tô gravando, ou se eu vou postar depois. Mas não importa. O que importa é que no dia que eu estou fazendo isso aqui, o último que tem lá no Banco Central é... Cadê? Aqui, ó. 19, tá vendo? 19 de setembro de 2025. Vamos lá. Deixa eu fazer um zoom aqui, porque eu não sei se vai ficar muito bem para ver. Olha só como funciona aqui, tá? Esse aqui é o boletim, é o relatório lá da Fox. Aumentei bastante, eu acho, né? Relatório Boletim Fox, ó. Aí ele aqui, ó, IPCA, variação do IPCA. Deixa eu botar mais pra cá. IPCA, variação, PIB, câmbio, Selic, GPM, IPCA, blá 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 blá. Ó, eles fazem até previsão do balanço comercial. Aí aqui, ó, 4 semanas, uma semana, hoje, que é o que sai. Aí tem, né, quanto ele estima que vai ser, né, nesse ano. Meu irmão, veja só, se os caras já erram para 2025, você acha que eles vão acertar o de 2026? Você acha que eles vão acertar o de 2027? Você acha que ele vai acertar o de 2028? Meu irmão, é claro que não. Todos esses valores estão errados. Todos estão errados. Veja só, eu não sou o cara que é especialista em econometria, nem eu sei usar o R, né? O básico suficiente para sobreviver no mundo, pelo menos, de economia. Estou em constante aprendizado, inclusive. Eu sei que eu não sou o mais especialista nesse assunto. Eu sou mais versado em matérias mais críticas. Porém, você há de convir que se o cara que está fazendo esse Boletim Fox, ele não consegue acertar direito o de 2025, na verdade ele nem acerta, né? Não vai acertar esses outros anos aqui. Não vai. Nem se você for justo para dizer que é só uma inferência, passar um pano, dizendo, não, mas é uma inferência, como eu estou falando, né? Os economistas sérios de verdade, eles fazem projeções. Outro termo bom, projeção. Projeção e inferência, né? Inferência vem de inferência estatística. Use projeção, use estimativa, use inferência, não use previsão, gente. Isso é péssimo, eu sei que se usa muito no mainstream esse nome, né? Olha só, veja só o nome, eles nem usam previsão, eles usam expectativas. Quais são as expectativas de mercado? Já está falando mercado, ou seja, o Banco Central está pegando a expectativa do mercado para a economia, certo? Ou seja, o que é uma expectativa? É o que ele acha baseado nas informações que ele tem. Só que você sabe quais são os critérios que ele usa nos modelos deles? Você não sabe. Então você não sabe se ele está forçando a mão para errar de propósito. E quando eu falo que errar de propósito, veja só. Até modelos bons, eles sempre erram.
O modelo não é feito para você prever nada. Não existe modelo que prevê coisas. Existe modelo que faz inferência estatística. Existe modelo que faz uma projeção. Olhe, baseado no que tem hoje. Amanhã pode acontecer uma coisa que muda tudo. Baseado no que tem hoje. Então daqui a um ano, daqui a um mês, supostamente será assim, ó. Mas não literalmente assim. Existe margem de erro. Se nada mudar, vai ser supostamente assim. Ou algo em torno disso. Aí você, sei lá, vamos supor, a valores arredondados. Vamos supor. Aí você faz lá a projeção. Um economista sério. Aí ele pega e diz: valores arredondados, vai ser 100 o PIB. No fim do ano, até 2025, até o fim de dezembro de 2025 vai ser 100. Aí ele bota assim: margem de 10% de erro. Vamos supor. Né? Vamos supor que deu 10% de erro. Né? Aí vai ser, né? 110, 90. Certo? 110, 90. Dentro de 100 ele bota 10%. 110, 90. Beleza. Aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentro dessa margem de erro, se o modelo estiver certo, o PIB do fim do ano tem que estar entre 90 e 110. Se cair algum valor dentro desse, o modelo acertou. O modelo acertou. Ainda que não tenha dado 100, não dá igual. O valor não dá igual, certo? Ou seja, se você acerta o valor dentro da margem de erro, significa que o seu modelo foi bom. Foi bom, certo? Dentro da margem de erro. É assim que se faz dentro da economia. Dentro da economia. Existe uma frase, agora, porra, esqueci o nome do cara. Não sei se o sobrenome dele é Box, enfim, já falei na live do Reflexões Contemporâneas isso. Que é um cara que diz assim: olha, em estatística, em economia e tal, não existe um modelo que acerte tudo. Não existe. Não existe modelo bom. Mas alguns são úteis. Sabe o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso o que eu falei aqui o vídeo inteiro. Você não tem um modelo que vai dar 100% do que você quer. Mas se ele der uns 90, porra, tá massa, né? Se ele der uns 90. Sabe por quê? Porque tudo precisa de previsibilidade. Tudo na economia precisa de previsibilidade. Quando o governo ele vai medir quanto ele vai arrecadar, ele faz um modelo estatístico para inferir quanto que ele vai gastar. Quanto que ele vai arrecadar. Baseado nisso, ele determina quanto ele pode gastar naquele ano. É aí que faz a LOA, né? Que é a Lei Orçamentária Anual. Não sei se você sabe, mas todo o governo, seja ele de esquerda ou direita, ele é obrigado a fazer essas projeções, né? Porque ele tem que provar que o governo é capaz de fazer aquilo. E aí, obviamente, ele tem que fazer um modelo bom e confiável, né? Que erre pouco. Porque, pô, então você tá dizendo que erra. É óbvio que eu tô dizendo que erra, meu irmão. Eu acabei de dizer desde o início do vídeo que não existe modelo que acerte. O modelo, ele erra. Só que você tem que errar dentro da margem de erro. Entende? Se você não errou dentro da margem de erro, então seu modelo é ruim. Porque você não dá para confiar num modelo que erra tanto. Você não dá para confiar nesse modelo do mercado financeiro. Porque o mercado financeiro... Se o mercado financeiro, ele errou... Deixa eu botar de novo. Se o mercado financeiro, ele errou, tem dizendo aqui, errou 95 das previsões, significa que ele não atingiu a margem de erro. Ele passou daquilo. Entende? Ele não ficou nesse exemplo hipotético de 90 a 110. Não, talvez ele tenha dado 130, talvez ele tenha dado 50. Ele errou escandalosamente, então não são modelos confiáveis. Quando o mercado financeiro erra 95% de tudo que ele está prevendo, então ele não está errando, ele está acertando. Sabe por quê? Porque o erro dele é um acerto para ele, porque ele força o governo a trabalhar dentro da expectativa dele, meu irmão. Isso aqui, ó, Boletim Focus, o relatório do Boletim Focus, o Banco Central leva em conta o que o Boletim Focus fala. Leva em conta o que isso daí tá falando. Sabe por quê? Porque ele tem que fazer essas projeções. Aí tá dentro
do estatuto do banco, para é outra história. Ah, tem que mudar, teria que ouvir outras coisas. Também concordo que tem que mudar. Mas não é algo que o Galípolo, que hoje é o presidente, vai dizer assim: a partir de agora não vamos mais ouvir o mercado. Isso não existe, tá? Tira o cavalinho da chuva. Pelo menos hoje não, e eu acho que nunca. Então, repito, o mercado, ele certamente força a barra. Ele certamente força a barra. Então para de falar merda na internet, cara. Para com isso, cara. Você não sabe do que você tá falando. Você não sabe do que você tá falando. Tá falando besteira. Falando besteira. Parece que quando alguém fala uma coisa dessa, fica nítido que ele não sabe. Não sabe de nada de história do pensamento econômico, né? Porque se soubesse, não estaria falando tanta besteira. É isso, pessoal. Obrigado aí. Desculpa pelo estresse no vídeo, porque eu me sinto pessoalmente atacado quando uma pessoa vem falar uma bosta dessa, tá? Então curta o vídeo para me ver mais estressado falando sobre esse tipo de coisa se você quiser. Fale aqui o que é que você acha que eu tenho que falar também. Os assuntos que eu tenho que falar, não o que eu tenho que falar. O que eu tenho que falar, eu vou falar o que eu quiser. Mas quais assuntos que você quer que eu fale aqui? Comente aqui, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva. Sua inscrição é importante para que eu possa seguir e aumentar aqui os meus números. Valeu, pessoal!